Já trouxe aqui para vocês no canal um vídeo falando sobre as 10 maiores ameaças de toda a DC Comics, com seres que podem, com certeza, abalar todo o multiverso. E nada mais justo do que trazer agora uma versão com as maiores ameaças da Marvel, com vilões que são quase insuperáveis e que com certeza dão sufoco toda vez que aparecem. O Deus dos Simbiontes é um dos seres mais antigos do cosmos da Marvel, sendo ele o rei soberano de todo o vazio, pelo menos até a chegada dos Celestiais. Esses que vieram trazer vida ao vazio e causaram uma guerra contra o Knu, mesmo que não fosse a intenção deles fazer isso. O Deus dos Simbiontes criou sua primeira espada a partir das trevas e com ela partiu a cabeça de um Celestial com um único ataque, além de resistir ao ataque dos demais que viram o que aconteceu. Dentro da cabeça cortada fora, ele usou a energia cósmica para criar uma das suas maiores armas e uma das maiores de toda a Marvel, a Necroespada, uma arma que se fortalece à medida que tira a vida de divindades. Essa arma é tão forte que permitiu que o Gorr se tornasse mais poderoso que 3 versões do Thor ao mesmo tempo, incluindo um que é pai de todos, mas surgiu nas mãos do Knu. Ele também foi responsável pela criação da grande maioria dos simbiontes de maneira direta e dos dragões simbiontes, onde eles eram capazes de subjugar mundos inteiros sozinhos. Knu, em seu retorno, novamente demonstra ser capaz de derrotar celestiais, comandando 3 deles com seus poderes para atacar a Terra. Ele também facilmente derrotou o Surfista Prateado e foi visto escravizando deuses que estavam obedecendo ao vilão para sobreviverem. Infelizmente, ele nunca aceitou totalmente o seu cargo como Rei de Preto, e por isso tinha um poder mais limitado do que deveria, e mesmo assim, era forte o bastante para se igualar às entidades de mais alto nível. Nem mesmo os poderosos mutantes nível Ômega e os heróis mais poderosos da Terra foram páreos para ele antes de ter a sua conexão com a cabeça do Celestial cortada, o que depois de acontecer, enfraqueceu ele bastante, o que permitiu a sua derrota. Mas avançando, Amatsu Mikaboshi, também conhecido como Rei do Caos, é tão insano que foi um dos poucos que realmente quase destruiu a Marvel. O personagem já pagou por volta de 98% do multiverso, e a única barreira entre ele e a vitória completa era a Gaia e o Hércules, com os poderes beirando a onipotência. Ele é uma divindade japonesa que antecede a criação, não sendo nem bom e nem mal, porque ele é primordial a tudo que existe. Mesmo em uma forma mais fraca, ele já foi capaz de derrotar Zeus, que é uma divindade forte o bastante para fazer o multiverso tremer. Mas o personagem ficou mais interessante durante a Guerra do Caos, onde estava mais poderoso do que nunca e derrotou facilmente o Homem Impossível sem nenhuma dificuldade. Lembrando que esse personagem, com o crossover da DC, rivalizou com o Duende da Quinta Dimensão, e ele é muito poderoso, apesar de ser um personagem mais cômico. Mas não foi apenas ele, também derrotou o Pesadelo, alguns Lords Infernais e todos os heróis da Terra como se não fossem nada. As coisas estavam tão complicadas que o Galactus parecia uma formiga perto do Amatsu Mikaboshi, e a Eternidade, invocada pelo Hércules, disse que não poderia fazer nada a respeito. Os deuses japoneses tiveram que se esconder do Rei do Caos, os deuses olimpianos ficaram sob seu controle, e a Gaia, que está muito acima dos deuses, estava para ser consumida também. Mesmo o Hércules, com o poder dos demais deuses, mal conseguia segurá-lo, e tudo foi salvo porque Galactus e Amadeus Cho trabalharam juntos para banirem ele para uma realidade vazia. Isso saciou a sua vontade de destruição e permitiu o Hércules e a Gaia de refazerem tudo que havia sido desfeito. E outra entidade conhecida por destruir tudo que toca é o Inverno Sombrio, que também é um personagem que entra para o vídeo de hoje. O Inverno Sombrio é uma entidade tirada do nada pela Marvel para explicar a origem de Galactus, surgindo assim uma das entidades mais poderosas de todos os tempos. Tão poderoso que a sua primeira aparição foi ele destruindo um universo que claramente era o universo da DC. Antes mesmo de aparecer fisicamente nos quadrinhos, ele já havia deixado o Galactus em frangalhos, onde teve que pedir ajuda ao Thor, pai de todos, e transformou o Thor em um dos seus arautos. Mesmo com esse reforço de peso, Galactus ainda não estava confiante e se fortaleceu com 5 planetas especiais que fariam que o seu nível aumentasse e que foram escondidos pelo Surfista Prateado. E mesmo com os dois com um nível de poder há muito tempo não visto, eles estavam levando uma surra do Inverno Sombrio. A entidade utilizou sua principal habilidade contra o Thor, que é entregar visões de possíveis mortes extremamente realistas. Thor acabou caindo nesse ataque telepático e teve que lutar contra os seus maiores inimigos, e usou um dos seus ataques mais poderosos para conseguir sair da ilusão. Mas infelizmente, tão rápido quanto ele surgiu, foi morto após o Thor usar o seu poder somado com a energia toda do Galactus como uma bomba, eliminando completamente o Inverno Sombrio. Mas isso não torna ele uma entidade fraca. Na verdade, ele foi o responsável pela destruição do Sexto Cosmos e ainda mostrou para o Thor como ele morreria antes de ser finalizado. Mas agora, imagina um vilão que está em uma escala de poder e ameaça tão alta que os 3 anteriores são apenas avatares dele. Pois é, esse é o Oblivion. Na verdade, o Knu acabou se distanciando um pouco da entidade, mas bem no início já foi considerado um dos seus aspectos antes de ser chamado de Rei de Preto. Oblivion, ou Esquecimento, tanto faz, é por muitos, inclusive por mim, considerado o segundo em poder da Marvel, abaixo do The One Above All e do The One Below All. Apesar que atualmente a Marvel tá bagunçando tanto a sua hierarquia que até mesmo divindades estão ameaçando o seu nível de poder, mas isso aí é outro papo e eu deixo para outro vídeo. Oblivion é a representação da própria inexistência, tanto é que ele fica de fora da realidade e é incapaz de chegar até ela na sua verdadeira forma, mas isso não significa que ele esteja alheio a
tudo o que acontece, onde até mesmo instigou uma luta do Galactus e do Scryer contra o outro. Ele também já foi diversas vezes contra a forma verdadeira da eternidade e do infinito, onde o Oblivion tenta diversas vezes trazer o fim a tudo o que existe. E ele quase conseguiu, levando em consideração que tudo que o Amatsu Mikaboshi fez, e o Inverno Sombrio também, é indiretamente um feito do Oblivion. Até mesmo bateu de frente com o infinito, mas também era apenas um de seus muitos avatares, e não sua forma verdadeira. O personagem consegue meter medo até no Beyonder, e se tem uma coisa que as entidades têm sorte é que ele não pode agir totalmente no multiverso, senão facilmente traria o fim de tudo. Mas pior do que ser uma entidade que não pode atuar diretamente é ser uma entidade que foi esquecida com o tempo, e esse é o caso da Nemesis. Nemesis é uma personagem esquecida dentro da Marvel e que muito provavelmente nem mesmo é canônica mais. Afinal, as histórias das Joias do Infinito foram alteradas. Na sua história de origem, ela era o único ser existente no universo. Ela foi o primeiro cosmos e decidiu criar a vida para fazer companhia a ela. Essa vida gerada por ela se corrompeu e se autodestruiu, o que deixou a personagem profundamente triste ao ponto de tirar a sua própria vida. O problema é que ela era poderosa demais, e o seu poder se condensou em 7 poderosas joias que foram mais tarde chamadas de Joias do Infinito. Então é fácil entender o porquê dela estar na lista. Tudo feito das joias é indiretamente um feito de poder da Nemesis. Logo, ela poderia tranquilamente vencer as entidades abstratas de nível universal e avatares de entidades maiores como a Eternidade e o Infinito. Até mesmo uma única Joia do Infinito já foi descrita pelo Thanos como sendo capaz de fazer de um personagem comum no nível de um deus, e todas elas juntas garantem a onipotência. Quando as 7 joias foram reunidas, sendo a 7ª a Joia do Ego, Nemesis ressurgiu e atacou os heróis, querendo levar a existência ao seu fim, o que é bem clichê, né? Convenhamos. Vale ressaltar que a Joia do Ego não tem qualquer poder como as suas irmãs, mas sim carrega a consciência da personagem e quem tocar acaba sendo possuída por ela. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando as 8 Joias do Infinito, e sim, são 8 com uma bem recente apresentada. Com seus poderes reunidos novamente, ela estava eliminando universos para criar novos, e depois foi revelado que ela foi a criadora de outro vilão extremamente poderoso, no caso, Mephisto, juntamente com outros demônios. Ela só foi derrotada porque as joias adquiriram uma espécie de vontade individual, que estava indo em desacordo com a vontade da própria Nemesis. Isso abriu brecha para que ela fosse derrotada e nunca mais deu as caras, onde teve uma breve menção uns bons anos atrás, mas foi só uma imagem de fundo e nem mesmo teve o seu nome citado. Mas ainda falando sobre poderes cósmicos primordiais, um faraó egípcio conseguiu ter ainda mais poder que uma manopla completa. Akhenaton governou o Antigo Egito como faraó de 1367 a 1350 a.C., sendo um reformador religioso dedicado exclusivamente ao culto de Aton, o deus Sol. Mais tarde, ele foi levado por alienígenas conhecidos como a Ordem Celestial para ser um dos seus representantes escolhidos. Ele ficou insano por ser incapaz de compreender o que estava acontecendo, mas após recobrar a inteligência, foi explicado acerca do coração do universo. Esse que era um poderoso artefato cósmico que iria transformar aqueles que o possuíssem em um deus vivo, a par com as mais poderosas entidades cósmicas do universo Marvel. Ele precisou de 1000 anos para dominar os poderes do coração e 2000 anos para ganhar a confiança da Ordem, onde traiu os seres que o deram poder e voltou para a Terra em busca de refazer o seu reinado. Com suas novas habilidades, Akhenaton matou os X-Men, o Quarteto Fantástico e os Vingadores, onde até mesmo impediu o Doutor Destino de voltar ao passado para tomar o poder para si. Vendo toda essa situação, Zeus e Thor convocaram um conselho de divindades, mas Akhenaton destruiu a todos, onde ele detectou Horus utilizando o olho de Ra para espioná-lo. Mais tarde, o Thanos conseguiu pegar o poder para si e percebemos que era tão poderoso que podia vencer, novamente, as entidades abstratas, dessa vez incluindo o Tribunal Vivo. Até hoje não se sabe qual a real origem do coração do universo, mas fato é que o faraó e posteriormente o Thanos se tornaram o ser mais poderoso vivo enquanto estavam em posse. Mas avançando novamente, Shuma-Gorath é um dos grandes antigos, tão velho que precede a criação e apareceu na Terra milhares de anos atrás junto com outros antigos, nos quais ele lidera. Ele é governante de centenas de dimensões e cerca de 1 milhão de anos atrás foi banido do reino da Terra por um feiticeiro viajante do tempo. Tudo isso foi observado pelo Doutor Estranho, que também estava viajando no tempo e esperava derrotar Shuma-Gorath no passado para que ele não matasse o ancião no futuro, mas não funcionou. O próprio Doutor Estranho, na sua fase mais poderosa, já afirmou que tem medo do vilão, e olha que essa fase ele estava se igualando ao poder das Joias do Infinito juntas. E isso aqui não é achismo não, ele realmente lutou contra todas as Joias do Infinito juntas, mas isso não é demérito algum para o Doutor Estranho. Outros magos ainda mais poderosos, como é o caso do Agamotto, não conseguem derrotá-lo. Shuma-Gorath se alimenta de almas gritantes do universo, bebe o leite estragado das estrelas mortas e é o vazio além de todo o entendimento. E mesmo que um dos seus avatares esteja em desvantagem em alguma batalha, ele pode absorver diversos tipos de energia, como magia negra, para se fortalecer e voltar ainda mais poderoso. Shuma-Gorath simplesmente não pode morrer, só pode ser destruído fisicamente temporariamente, e se for destruído, automaticamente possui o corpo de quem quer que ele esteja lutando. E sim, tudo isso que eu falei são sobre seus avatares. O personagem não pode aparecer na sua verdadeira forma na Terra. Quando ele tentou se mostrar contra o Doutor Estranho, deixou o universo inteiro tenso e perturbou todos os magos que existem com a sua energia. Shuma-Gorath é tão poderoso que Mephisto e Satanish são como formigas perto do seu poder, e é muito triste que seja um vilão mal aproveitado nos últimos anos. Mas ainda falando de lore
Lost de Dimensões, um dos vilões menos trabalhados na Marvel, mas que é extremamente poderoso, é o Surtur, o pai de todos os cataclismos. Ele é o líder dos Gigantes de Fogo e inimigo mortal de Odin, mas na verdade ele é mais poderoso que o líder do panteão nórdico. Ele foi responsável por criar a Lua no início dos tempos da Terra, tirando ela fisicamente do planeta como se não fosse nada. E isso graças ao seu poder de alterar de tamanho, ficando maior que estrelas, e já utilizou várias para forjar a sua Espada do Crepúsculo. A criação da espada foi tão intensa que ela destruiu um sistema solar inteiro junto com toda a raça do Bil-Raio Beta. Essa arma é tão poderosa que pode rasgar o tempo e o espaço conforme a sua vontade, e já foi responsável por partir a ponte do arco-íris de Asgard, junto com Surtur, obviamente. Ele está em um nível tão alto que ignorou completamente os ataques do Thor em sua luta e matou os irmãos de Odin, que enviaram suas forças para o pai de todos, nascendo assim a Força Odin. A batalha entre os dois foi sentida pelos 9 reinos, que, como eu já mencionei em vídeos passados, são 9 universos de extensão infinita. O fogo da criação está ligado a Surtur, e com esse fogo ele quase colocou abaixo a Yggdrasil, junto com toda a existência no processo. E mesmo quando Odin, Thor e Loki lutavam juntos contra o vilão, eles mal conseguiam vencer, o que faz Surtur uma ameaça de, no mínimo, nível multiversal. E avançando novamente com a lista, o Devorador de Mundos é extremamente subestimado, apesar de ser uma entidade de poder incomensurável. Galactus é o último ser do sexto cosmos, e se uniu ao universo com um propósito, e se tornou uma entidade de pura energia cósmica. O mesmo já foi dito como o irmão das entidades como a morte, eternidade, infinito e esquecimento, apesar de ser mais fraco do que os descritos. Mas isso não significa que ele é fraco, longe disso. Ele se igualou em poder ao Mephisto dentro do inferno, e ameaçou devorar toda a sua dimensão se o demônio não devolvesse o surfista prateado. Frequentemente ele menospreza o poder de Deus líderes de panteões, como Zeus e Odin, aguentando um ataque total do pai de todos, levantando logo em seguida como se nada tivesse acontecido. Galactus é meio subestimado também por conta do seu tamanho, geralmente menor do que as outras entidades quando aparecem, mas ele já mostrou conseguir ficar maior que o núcleo de uma galáxia inteira. Lutando ao mesmo tempo contra o Scryer e o outro, como eu já mencionei, antes de se unirem, o personagem estava liberando tanto poder que o Oblivion acreditou que a existência seria destruída. Totalmente alimentado, Galactus pode lutar contra celestiais e foi necessário que 3 deles se unissem para derrotá-lo. Mas ele tem muita experiência em lutar contra entidades, derrotando o Intermediário e também o Dormammu. Esse último ele não só derrotou, como também absorveu, o que criou um paradoxo pela união de ciência e magia, ameaçando novamente toda a criação. Mas já que eu mencionei o Galactus, vale a pena falar também do Abraxas, que deu a cara de novo depois de 15 anos da sua primeira e única aparição nos quadrinhos. Abraxas veio à existência quando o universo original, que eventualmente se ramificou no multiverso, foi formado, assumindo espontaneamente a personificação da destruição. Ele é a contraparte do próprio ato de criação, que é personificado pela eternidade e pelo infinito. Abraxas cresceu dentro do núcleo da eternidade, mas em cada realidade, a eternidade se assegurou de que existisse um ser para impedir que Abraxas emergisse, no caso, o Galactus. O problema é que quando o Galactus do universo 616 morreu, Abraxas foi liberto, onde matou todas as outras versões do Galactus para enfraquecer a sua prisão, causando um caos no multiverso. Sendo ele a personificação da destruição, ele pode destruir tudo por onde passa, deteriorar objetos e absorver a vida. Ele já foi capaz de criar uma névoa mortal que facilmente matou o Surfista Prateado, e nem mesmo grandes personagens cósmicos da Marvel juntos não foram capazes de ir contra ele. Sobrou até mesmo para o Vigia o Ato, que foi derrotado, mas ao invés de ser morto, Abraxas o deixou com amnésia na Lua, sem nem mesmo conseguir lembrar o próprio nome. Franklin Richards também presenciou o poder da destruição em seus sonhos, onde teve que fugir de tanto medo, mesmo sendo poderoso bastante para reviver o Galactus algumas edições depois. Abraxas quase destruiu todo o multiverso quando ficou em posse do Nullificador Total, mas teve o aparelho tomado de suas mãos e foi derrotado, dando um tempo de respiro até a próxima ameaça multiversal chegar. E é justamente essa entidade que finaliza o vídeo de hoje com as maiores ameaças de todos os tempos da Marvel Comics. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses você acha que é o mais poderoso e o mais ameaçador. Não se esquece de mandar para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima!